Oi, pessoal, Deus abençoe. É uma alegria estar aqui falando mais um pouquinho das coisas de Deus, porque elas são vida para nós. Então, as coisas mais importantes que eu tenho, eu procuro anunciar para que Deus venha abençoar os seus lares. A gente sabe que essa pandemia que está existindo está trazendo consequências graves em cada família, a tristeza, a dor, mas são testes que a gente vai passando, né? Tudo isso passa também, mas que a gente possa observar que Deus tem planos em todas as coisas que acontecem. Então, veja bem, se Deus tem planos, vamos observar o que Deus tem para mostrar para a gente. Eu tenho aqui em mãos, eu gostaria de fazer um exame hoje sobre marcos espirituais. Marcas que tem na vida da gente. Esses marcos espirituais são acontecimentos onde Deus agiu. E eu estava olhando aqui, escolhi uma parte, embora tenha muitas passagens que mostram os feitos de Deus na vida do homem, tem muitas passagens na Bíblia, porque a Bíblia só contém isso, contém essas coisas. É por isso que a gente busca a Bíblia para a orientação nossa hoje. Porque a palavra de Deus, dita há milhares de anos atrás, ela tem o mesmo valor que tinha no começo. Ela não perde o valor. Não é como a lei do homem. A lei do homem perde o valor, muda. Mas a lei de Deus não muda, por quê? Porque é perfeita. Então, aquilo que aconteceu deve acontecer para nós. A obediência que as pessoas tinham para ter esses marcos espirituais, a gente também tem que ter. Então, é por isso que eu quero dar uma orientada nesse sentido. Naturalmente, eu preciso da orientação de Deus, mas Deus tem me abençoado a minha vida e eu tenho sido orientado por Deus. Esse caso acontece quando Moisés andava pelo deserto e tinha um povo que queria destruir o povo de Israel. O povo era muito grande, o povo de Israel queria destruir, queriam guerrear contra esse povo. Eram os amalequitas. E esses amalequitas queriam destruir o povo de Israel. O que aconteceu? Entrou em guerra. Essa guerra não é que nem a guerra hoje, hoje é uma guerra fria. Manda-se bombas, manda-se coisas para destruir um país. E, na realidade, hoje, se tiver uma guerra, o planeta corre perigo. Mas naquela época era corpo a corpo. Esse corpo a corpo é que fazia guerra. Então, veja bem, quando está acontecendo essa guerra, começou, por exemplo, de manhã a guerra, Moisés, o seu irmão Arão e Ur subiram no monte, onde eles conseguiam visualizar toda a guerra, todo o povo, todo o procedimento do povo. Eles subiram no monte e ali Moisés se prostrou diante de Deus, pedindo socorro de Deus, porque era necessário que Deus socorresse para que o povo de Deus permanecesse. E ele suplicava de mãos erguidas. De mãos erguidas. Então, veja bem, enquanto ele permanecia com as mãos erguidas, o povo de Israel ia vencendo. Quando ele abaixava as mãos, porque cansava, imagina, começa de manhã no dia e vai terminar no outro dia de madrugada. Quando ele abaixava a mão de canseira, o povo pegava a perder. O que essas duas pessoas, Arão e Ur, fizeram? Mandaram eles sentar-se numa pedra e seguravam as mãos deles. Seguravam as mãos deles e erguiam. E assim eles lutaram durante todo o dia e toda a noite, e de madrugada veio o resultado. Eles venceram a batalha, porque conservou as mãos de Arão. Veja bem, era um sinal, era um método que Deus exigia, sacrifício de alguém para estar sempre na presença dele, que ele ia ganhar a guerra. Quando ele ganha a guerra, ele diz assim, agora é nisso que eu quero me basear. Versículo 15. Moisés construiu um altar e chamou-lhe, o Senhor é a minha bandeira. Ele construiu um altar e chamou, o Senhor é a minha bandeira. Por que o Senhor é a minha bandeira? Por quê? E por que o altar?
Primeiro, o Senhor é minha bandeira porque Deus ia na frente. Gente, isso não aconteceu lá. Isso acontece agora. Então, por isso que eu falo que a palavra ela tem utilidade atual. O que a gente precisa é crer. O que nós precisamos é crer. Então, veja bem, o Senhor é minha bandeira. Olha, essa palavra eu guardo no meu coração. Por quê? Porque eu quero que Deus esteja na minha frente em todos os sentidos da minha vida. Por quê? Porque Ele estando na frente, viu como que venceu a batalha? E quantas batalhas nós temos? Então essa é a meditação que eu quero fazer, considerando a presença de Deus em nossas vidas. Ela é fundamental, ela é tudo para nós. É impossível viver sem a presença de Deus. Agora, outra coisa. O Senhor construiu um altar. Aquele altar que Ele construiu era de pedra. Aquilo existe. Aquilo lá hoje é ponto turístico. Ou naqueles países árabes ali. Porque o povo judeu não andou só em Jerusalém. Ele andou por muitas partes. Hoje ele tem uma pequena parte, mas toda aquela parte pertencia ao povo de Israel. Então, veja bem, o Senhor é minha bandeira e constrói-se um altar. Por que o altar? Era a marca que era para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para toda a geração que vinha atrás, olharem para aquilo e se inspirarem naquilo. Se Deus trabalhou assim, Deus trabalha assim. Então, esse é o objetivo de hoje. É a mesma coisa. O objetivo é o mesmo que Deus quer que a gente tenha. A gente cria na nossa vida, a gente faz um altar, de alguma maneira. Como que a gente constrói esse altar? Como a gente constrói a nossa vida? Como as pessoas vão olhar para nós futuramente, quando a gente não estiver mais aqui? Será que os marcos que a gente deixou seriam marcos agradáveis? Será que nossos filhos, a gente ensina algumas coisas para os nossos filhos, orientando eles para que eles tenham esses marcos espirituais como aquele povo tinha? Então, veja bem, aquela coisa acontecida há milhares de anos atrás, ela tem consequência hoje na nossa vida, porque ela nos ensina para que a gente tenha valores espirituais que mudam o nosso viver. O nosso viver, a gente depende e precisa de Deus. A gente precisa da palavra, a gente precisa de entender da palavra para que a gente glorifique a Deus. Como que é importante, como que muda a nossa conduta, os ensinos de Deus. Ele muda a nossa conduta, muda o nosso pensamento, muda as nossas palavras. Então, veja bem, a mudança que Deus faz, ela é radical. É impressionante, é maravilhosa. Porque quando você sente que Deus está presente na sua vida, as marcas que você vai deixando são marcas de amor, de paz, de alegria. Então, cada um de nós deve ser o altar, aquele que parecido com Deus. Ter a aparência de Deus, ter atitudes de amor, atitude de paz. Gente, a gente vive em guerra nesse mundo. Há ódio por todos os lugares que se anda. Mas a gente não pode se espelhar nesse ódio, porque isso só faz mal. O que a gente tem que se espelhar é coisas que Deus deixaram gravado para nós, para que a gente observasse essas coisas, tomasse uma posição na vida e seguisse os caminhos do Senhor. O Senhor tem que ser a nossa bandeira. A nossa bandeira. Ele sendo a bandeira. Por que bandeira? Porque Ele vai na frente. Indo na frente, Deus indo na frente, meus queridos, não tem erro. Não tem erro. Não tem erro no casamento, não tem erro com os filhos. É que a gente, muitas vezes, se desvia e se esquece da nossa bandeira. Se esquece do nosso Deus. E pega a fazer coisas do nosso jeito. E aí a gente sofre as consequências. O que é isso? É orgulho. É muitas coisas que atrapalham a nossa comunhão com Deus.
Às vezes a nossa comunhão com Deus, ela está ofuscada, ela está tendo dificuldade. A gente está crendo muito pouco. A gente está deixando que Deus trabalhe muito pouco na nossa vida. Quanto Deus mais trabalha em nós, Ele molda nós de uma maneira abençoadora, que a gente pode ser uma peça de abençoar, seja um lugar de abençoar o próximo. Aqueles altares, cada pessoa que chegava dentro daquele altar tinha o maior respeito. Por quê? Porque ali Deus trabalhou. Quando a gente é envolvido com a palavra de Deus, envolvido com as coisas de Deus, a gente deve ser como um altar. As pessoas devem olhar para nós e ter respeito, amar a gente, ver que Deus trabalhou na vida da gente. Então, olha quantas coisas a gente tem que observar para que a gente tenha mais qualidade de vida. Primeiro, Deus nos dá qualidade de vida. Deus nos abençoe, Deus nos protege. Mas Deus dá responsabilidade para a gente também. A gente precisa ter responsabilidade. A gente não é só receber. A maior coisa que nós temos é saber doar. Doar. E o que eu posso doar? Sempre eu falo isso. Doe o seu coração. Bota o seu coração. Senhor, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor vai na frente da minha vida. Essa é a palavra de Deus, que é sempre disposta a ensinar, a orientar, a abençoar. E eu sempre volto a conversar com vocês. Mas eu não tenho outra palavra. Eu só tenho a palavra de Deus, porque ela é que me sustenta, ela que me dá vida, ela que me dá paz, ela que me dá alegria. Mesmo que nas tristezas, nas dificuldades, o Senhor está presente na minha vida. Olha, que marcas que eu estou deixando para o meu filho, que marcas eu estou deixando para o meu próximo, para o meu vizinho, por qualquer pessoa. As nossas marcas são importantes para apresentar um Deus maravilhoso, um Deus que transforma, porque as marcas que eu carrego são as marcas que Deus quer. E quando eu mostro as marcas de Deus, são perfeitas. Então Deus quer que aperfeiçoar cada dia mais nós. Esse é o desejo de Deus, esse é o desejo meu, que cada pessoa que está se ouvindo não fique analisando a vida do outro. Muitas vezes a gente analisa pessoas. Eu estava falando com a minha esposa de manhã. A gente às vezes analisa os defeitos das pessoas, mas não analisa muitas vezes o amor da pessoa. Então esse é o nosso defeito. Ficar olhando sempre para olhar para os defeitos. Quando todo mundo tem qualidade. Olhe pela qualidade e ame o seu próximo, ame o nosso próximo. Vamos amar o nosso próximo. Deus quer uma vida de amor. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Que domingo que vem nós vamos estar juntos outra vez. Eu espero. E Deus é quem manda. E até que Deus puder levar uma palavrinha da palavra de Deus, eu queria fazer isso com todo o meu coração, porque eu sei que Ele pode ser a nossa bandeira. A nossa bandeira. Ele está sempre na frente. Obrigado. Deus abençoe.